Olá! No vídeo de hoje nós vamos entender um pouquinho sobre a ideia de porta fechada que os pioneiros adventistas possuíam e como isso afetou a missão que eles tinham. Acompanhe. Antes de mais nada, é importante você que não conhece ainda o canal Todavia, curtir o canal e também se inscrever. Assista alguns vídeos aqui e aquele que mais lhe agradar, compartilhe no WhatsApp com seus amigos, porque assim você ajuda o canal a crescer divulgando as nossas mensagens. Eu também preciso dizer que já fiz alguns vídeos sobre essa história dos pioneiros adventistas, tanto falando de William Miller, como também o que aconteceu depois do desapontamento de 1844. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre essa história, assista os outros vídeos aqui do canal. Os milleritas tinham uma hermenêutica muito comum no século XIX. Eles historizavam acontecimentos bíblicos, como se aquilo se referisse ao momento em que eles estavam vivendo. Portanto, a parábola de Mateus 25 das 10 virgens era muito importante para eles. A partir dessa história, eles conseguiam ver que havia algum tipo de demora como provação para testar a fé e também que eles tinham um papel muito importante a desempenhar naquele momento na história da salvação. Assim, a parábola serve de estopim para a elaboração do conceito de porta fechada ainda em 1840. Posteriormente, dois milleritas, Apollos Hale e Joseph Turner, retomam o conceito após o desapontamento em janeiro de 1845. Eles aplicam o conceito ao dia 22 de outubro de 1844, justamente quando Miller havia previsto o retorno de Jesus a essa terra. Turner e Hale acreditam que Jesus teria ido a um casamento justamente no 10º dia do 7º mês, ou seja, o 22 de outubro de 1844. Assim como as virgens nécias, que haviam ficado de fora das bodas, eles acreditavam que todos os que não haviam participado do movimento do 10º dia do 7º mês não teriam mais a oportunidade de salvação. Assim, a salvação ficava restrita apenas aos milleritas fiéis, que suportassem aquele período de prova até que Jesus finalmente aparecesse. Em outras palavras, haveria uma espécie de casamento celeste, no qual Jesus era o noivo, a Nova Jerusalém a noiva, as bodas, Cristo recebendo o seu reino no céu, e a segunda vinda seria o momento das virgens se encontrando com o noivo. Entretanto, houve uma conferência millerita no final de abril de 1845 em Albany, dando fim à ideia da porta fechada. Afinal, os milleritas tinham medo de alguns excessos e, por causa do desapontamento, estavam revendo algumas coisas, e a maioria resolveu rejeitar o movimento do 10º dia do 7º mês. Assim, os adventistas que saíram de Albany, que mantinham-se como grupo principal, ficaram conhecidos como os Adventistas da Porta Aberta. Mas havia ainda um outro grupo minoritário que mantinha a ideia da porta fechada e via com grande importância a data de 22 de outubro de 1844, enxergando nela o cumprimento da profecia. Vale lembrar que o próprio Miller manteve a sua crença na porta fechada até fevereiro de 1845. Falando agora dos Adventistas da Porta Fechada, Joseph Bates escreveu um panfleto em 1846, ligando Mateus 25 às 2.300 tardes e manhãs, dizendo que a profecia havia se cumprido, Cristo havia se casado e agora haveria um tempo de provação até a sua vinda. Assim, a ideia da porta fechada permanecia e apenas aqueles que participavam do movimento ligado a 22 de outubro de 1844 é que poderiam se salvar. E é para esses que Bates escreve. Semelhantemente, 4 anos depois, James White também escreve falando sobre a ideia da porta fechada, ligando a parábola das 10 virgens, a parábola das bodas e ao dia 22 de outubro de 1844. 2 anos depois, a ideia da porta fechada finalmente foi derrubada. Isso porque os adventistas começaram a entender a ideia de expiação estendida.
Ademais, as conferências sabáticas ocorridas em 1848 fez com que os pioneiros adventistas sabatistas percebessem que muitas pessoas estavam rejeitando o dia 22 de outubro não porque estavam plenamente conscientes disso, e que muitas dessas pessoas eram sinceras e que estavam realmente sedentas da verdade. Também alguns eventos acontecidos na Europa a partir da década seguinte, de 1850, fez com que o interesse deles se voltasse para a escatologia e eles percebessem que algumas coisas estavam prestes a se cumprir. Um terceiro fator é que muitas pessoas que não tinham nenhuma ligação com o movimento do 10º dia do 7º mês começaram agora a se converter. E eles perceberam que, se isso estava acontecendo, é porque havia a oportunidade para outras pessoas se salvarem. Portanto, a ideia da porta fechada durou pouco, mas o maior benefício dela foi fazer com que os pioneiros adventistas sabatistas se concentrassem não em pregar ao mundo, mas em gastar tempo estudando a sua teologia e se comunicando com outros grupos também de adventistas. Vale lembrar que todos os mileritas eram chamados de adventistas. Especialmente um grupo que estudava o santuário acabou conhecendo um outro grupo que estudava o sábado, e da fusão desses dois grupos surgiu um movimento, que depois viria a ser conhecido como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você já conhecia essa história? Se não, deixe aqui nos comentários dizendo o que você acha de tudo isso. Também não se esqueça de curtir esse vídeo e assinar o canal. Um forte abraço, até a próxima semana.